Olá, boa noite. A repercussão em Uberlândia dá multa por som alto no carro. Desde o início do mês, a punição pode ser aplicada mesmo sem o aparelho que mede o volume, ou melhor, os decibéis. Tem também uma pesquisa sobre o comportamento do motorista no trânsito. O estudo comprova que o estado de espírito do condutor influencia sim no risco de acidentes. E mais, um projeto que existe há 4 anos oferece aulas de circo para toda a comunidade. O curso é voltado para pessoas que não têm acesso a essa cultura, mas querem mergulhar no mundo circense. É agora no TV Notícias. Dia Mundial do Diabetes. Para esclarecer temas relacionados à doença e a importância da prevenção, várias ações são realizadas em todo o país. A Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, promove no dia 19 uma série de palestras com profissionais da área de saúde sobre o diabetes. Quem tem mais detalhes sobre a campanha é a biomédica Ana Paula Coelho. Ela que está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, Ana. Eu é que agradeço o convite. Ana, como que vocês idealizaram esse evento? Por quê? Na verdade, eu desenvolvo projetos de pesquisa, com diabetes desde que eu ingressei na universidade, e depois dos projetos de pesquisa, dada a importância da doença, a incidência da doença, eu resolvi fazer alguns projetos de extensão. Então, somados aos projetos de pesquisa e aos projetos de extensão que eu desenvolvo com o tema, tem os números alarmantes da doença. Eu não sei se todo mundo sabe, mas até o ano passado nós tínhamos no mundo 315 milhões de pessoas na faixa etária de 20 a 79 anos. E dessa faixa etária, 29,6 milhões de pessoas eram diabéticas. A estimativa da Federação Internacional do Diabetes é que até 2040 nós tenhamos 411 milhões de habitantes no mundo, na faixa etária de 20 a 79 anos, e que tenhamos 48,8 milhões de diabéticos. Então, como os números são alarmantes, e somado ao que eu faço dentro da Universidade Federal de Uberlândia, surgiu a ideia de fazer essa série de palestras em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes. Ana, bom você falar em número, porque esses números realmente são preocupantes, tanto em crianças como adultos. A tendência é que esse número suba se a gente não fizer algo? Sim, os números estão aumentando, aumentam a cada ano, e a Federação Internacional do Diabetes traz números cada vez mais preocupantes, Então, o Brasil é o 3º país no mundo em número de crianças diabéticas. Com relação ao diabetes que se desenvolve durante a gestação, que é chamado de diabetes gestacional, acredita-se que no mundo a cada 7 nascimentos, um seja cometido pelo diabetes gestacional. Só uma questão, com relação ao diagnóstico. É importante a pessoa saber que tem essa doença. Inclusive, se discute a questão da necessidade de você, por exemplo, chegar num hospital e precisar de um tratamento à base de glicose, por exemplo, de se ter o teste antes para diabetes, porque pode causar a morte de uma pessoa, não é? Não, sim, com certeza. Na verdade, o diagnóstico ele precisa ser feito, o quanto antes, porque principalmente no caso do diabetes mellitus do tipo 1, que o indivíduo não produz insulina, ele é um indivíduo que é dependente de insulina para sobreviver, Então, se de repente o indivíduo tem esse problema, precisa de um atendimento de urgência no hospital e recebe um soro que é glicosado, isso pode causar complicações importantes para esse indivíduo, Então, o diagnóstico é bastante importante. Na verdade, no caso do diabetes mellitus do tipo 1, as principais pistas da doença é o indivíduo que bebe muita água e o indivíduo que urina várias vezes ao dia, Então, é a poliúria e a polidipsia. A polidipsia, muita sede, a poliúria, várias idas ao banheiro, E no caso do diabetes mellitus do tipo 2, ele é uma doença de um desenvolvimento um pouco mais lento. Então, às vezes, fica difícil dessas pistas aparecerem rapidamente, Mas é preciso ficar atento, Verificar a glicemia, fazer acompanhamento médico e ficar atento, porque essa é uma doença extremamente importante que tem complicações bastante severas se não for feito o controle da glicemia. Tá certo, eu preciso então ficar de olho. Vamos falar do evento então que acontece neste sábado. As inscrições já estão sendo feitas, de que forma? Sim, então o
evento acontece sábado, né, dia 19 de novembro, a partir das 13 horas, no anfiteatro do Bloco 8C, né? As inscrições estavam abertas de 10 a 12 de novembro, mas a gente resolveu estender o prazo, né? E esse ano a gente tem vagas para 200 inscritos, mas a gente espera que no ano que vem a gente possa fazer um evento maior e poder abrir um maior número de vagas para que todo mundo tenha acesso à informação. Tá ok. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Ana, aqui com a gente. Bem, vamos saber agora como fica o tempo amanhã, terça-feira. Em Uberlândia, mínima de 17, máxima de 28 graus. A previsão é de pancadas de chuva no período da tarde. Veja como fica a temperatura em outras cidades. Em Tupaciguara, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 28 graus. Tempo nublado com possibilidade de chuva ao longo do dia. Mínima de 21 e máxima de 34 graus em Iturama. A terça-feira é de sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Coromandel também pode chover amanhã à tarde. À noite o tempo fica aberto. A temperatura varia entre 17 e 30 graus. Mínima de 17 e máxima de 30 graus em Indianópolis. Terça-feira também de tempo nublado e com possibilidade de chuva forte. TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Nossa, do jeitinho que eu imaginava. Ele vai ajudar na construção da primeira etapa da Unidade 2 do Hospital do Câncer em Uberlândia. Ajude você também. Ligue 0800 34 2062 e doe. A diversidade e religiosidade afro-brasileira será discutida pela UFO durante um evento promovido na universidade. As inscrições já estão abertas e terminam no dia 20 deste mês. Gislene Rodrigues tem mais informações. Para saber mais detalhes do evento e a importância desse tema, eu converso com o Cairo Catribe, que é professor, historiador e também um dos organizadores do evento. Cairo, essa questão do gênero, preservação cultural, diversidade religiosa, são dos temas que vão ser discutidos e o porquê? Como é que vocês escolheram os temas? Bom, esse evento faz parte de um projeto de extensão, né, que nós estamos realizando nesse ano de 2016. E a temática é uma temática bastante significativa para a discussão da academia, mas muito mais também para envolver a comunidade externa nessas reflexões. Por isso, a discussão de gênero e de preservação cultural. E no caso, é um debate necessário na universidade? Como que você avalia? Muito necessário, tanto é que a prova do Enem, o tema da redação, foi justamente a questão da intolerância religiosa. Em pleno século XXI, a mídia divulga todos os dias uma série de problemas ligados à questão da intolerância religiosa. E a UFO, então, abre espaço para essa discussão também dentro do seu contexto local e regional. No caso, esse evento é uma forma de combater esse tipo de preconceito e também intolerância religiosa, que é muito presente nos dias atuais. É uma forma de levar as pessoas a conhecerem o que é a religiosidade afro-brasileira ou de matriz africana, entender o porquê da necessidade desse tipo de manifestação cultural na nossa sociedade e a sua importância no contexto cultural e social. E agora sobre a programação, Cairo, quais são os destaques, os convidados para palestrar? Bom, o evento inicia no dia 28 de novembro, é gratuito, então nós abriremos com a exibição do documentário sobre Grande Otelo no dia 28. No dia 29 nós teremos oficinas, também gratuitas, 4 oficinas ligadas à temática racial. À noite nós teremos uma mesa com as Mães de Santo, onde estará presente como palestrante principal a Macota Célia Gonçalves, de Belo Horizonte, e também contaremos com a presença das mães Irene de Nanã, Maria das Graças de Oxóssi e Selma de Nanã. E a mesa será presidida pela Ifatoqui Cristina. Só para reforçar o convite, então, o horário, o local do evento. Vai acontecer no campus Santa Mônica, no bloco 3Q e no anfiteatro da biblioteca.
Cairo, muito obrigada pelas informações, parabéns e boa sorte com o evento. Retornamos ao estúdio. Muito obrigado, Gislene, pelas informações. Bem, uma boa notícia sobre a violência contra a mulher. Caiu em 10% o número de assassinatos contra mulheres depois da implantação da Lei Maria da Penha. Os dados foram discutidos em um fórum que reuniu juízes de todo o país em Belo Horizonte. As discussões do fórum envolvem os 10 anos da Lei Maria da Penha, considerada a terceira melhor lei do mundo sobre a violência contra a mulher. Ela trouxe avanços. De acordo com o IPEA, o número de assassinatos de mulheres dentro de casa diminuiu 10% depois da legislação. Mesmo assim, por mês, mais de 1.800 processos de agressão familiar doméstica chegam a 4 varas especializadas aqui em Belo Horizonte. A presidente do fórum aponta a efetivação do cumprimento das medidas protetivas à vítima como um entrave. A maioria dos casos em que a mulher denuncia as agressões ocorrem nas delegacias de polícia, que nem sempre têm atendimento 24 horas, por exemplo. Nós entendemos que não há necessidade de mudança na legislação, né? Nós contamos aqui no Brasil com a terceira melhor legislação de proteção à mulher em situação de violência do mundo, né? O que se necessita, é imprescindível que essas políticas públicas, então, para se colocar aquela lei na vida, elas sejam de fato implementadas, né? Para isso, obviamente, que se tem que ter a questão do combate à violência como uma prioridade. Esta outra juíza da Coordenadoria da Mulher em Situação Doméstica do Estado de Minas Gerais vê na educação uma forma de quebrar o tabu do machismo e, consequentemente, dos atos de violência contra a mulher. A criança ou adolescente que vive num lar machista, num lar de violência, ele certamente vai repetir isso. Então, ele tem que ser trabalhado para que isso não aconteça. Eu gostaria até de falar uma coisa que eu vi recentemente no Rio de Janeiro. Foi editada uma lei obrigando as escolas a ter no currículo a discussão da Lei Maria da Penha. Quem sabe a gente não pode lançar um projeto aqui em Minas também nesse mesmo sentido. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Nos últimos anos, a CEMIG cresceu no Brasil e no mundo, mas algo importante ficou para trás. Agora, ela volta às suas origens para quitar um compromisso histórico com Minas Gerais. Levar energia a 50 mil famílias que vivem sem luz na zona rural. A CEMIG e o governo do estado vão levar luz a essas famílias mineiras até o fim de 2018. Esse imenso trabalho é a contribuição da CEMIG para o programa Novos Encontros, o plano de ação do governo de Minas para combater a pobreza no campo. Minha família não soube o que é uma luz elétrica, né? Para mim hoje é uma honra a gente ter a família da gente e ter uma luz elétrica. O dia que chegou o transformador foi o dia do meu aniversário. O melhor presente que eu ganhei foi isso. A CEMIG está de volta às suas origens, porque a gente cresce mais forte quando coloca os mineiros em primeiro lugar. CEMIG, Minas Gerais, governo de todos. Desde o início do mês, passou a valer em todo o país a multa por som alto no carro. A punição agora pode ser aplicada mesmo sem o aparelho que mede decibéis. E o valor da multa também aumentou. Confira. No trânsito de Uberlândia é comum encontrar carros com aparelhos equipados de som. Se o volume do som exceder, o motorista já pode ser multado mesmo sem a comprovação do aparelho medidor conhecido como decibelímetro. A nova resolução é a 624. Basta o agente constatar esse som, né, ser emitido numa fonte geradora, no caso nosso, o veículo, que a gente vai fiscalizar. E a partir daí ele já teria elementos suficientes, né, já teria um amparo para poder notificar esse veículo a partir, constatando apenas que esse som ele excede os limites do veículo, né? Então a partir daí já o agente já tem todo um amparo para poder fazer essa notificação, ao contrário do que era antes, né, que a resolução pediria a você que usasse o decibelímetro, que fizesse todo uma escala de medida, a partir de 7 metros de distância do veículo. Portanto, agora, então, através vem facilitar, né, o trabalho do agente.
Com a nova resolução, a autuação pode ser realizada independente da frequência ou volume do som. A multa é considerada grave, com 5 pontos na carteira. E o valor também passou por um reajuste. A partir do mês de novembro, ao invés de R$ 127, agora é cobrado R$ 195. A sociedade anda muito preocupada, né, com esse tipo de atitude, né? Basta dizer que você, na sua residência ali, né, tranquilamente acomodado, né, vamos falar do cidadão que passa com seu treme-treme, né, incomodando a todos, né. No caso do veículo, é aquela situação característica também, o cidadão que quer ouvir sua música, mas extrapola os limites. Então, nesse caso, pode estar acionando aqui o tridígito 118, a CETRAN vai estar à disposição. O estudante de medicina da UFO, Vinícius Nunes, acredita que é importante a nova resolução porque o som alto dentro de veículos pode incomodar. Eu acho que pode sim estar trazendo uma poluição sonora e se a pessoa ela quiser ter o som alto, ela pode estar ouvindo em casa, porque atrapalha as pessoas que estão ao redor e acaba contribuindo, prejudicando, né, as pessoas que estão ali ao redor. Então a gente pode estar diminuindo esse som e é muito boa essa medida nova aí. Há 8 anos, Tarcísio trabalha com implantação de sons em veículos. Ele conta que o equipamento pode custar a partir de R$ 500 e que o público masculino procura mais pelo serviço. A gente tem uma clientela muito boa, na faixa etária de uns 20 até 60 anos. Atendemos muito mais um público homem do que um público feminino, mas porém a gente tem um público feminino. E a procura é grande, a gente tem 8 anos que está no local, atendendo bem os clientes, estamos aí para atender. Bruno tem som dentro do carro há 6 meses. Ele conta que é fã de música, mas para não incomodar as pessoas com o som alto, ele segue algumas estratégias. A gente também tem que ter um respeito também, principalmente em porta de igreja, porta de hospitais, né? Então a gente sempre abaixa, porque tem que ter o respeito, para mim é uma ética, né? E quem dirige sabe que o trânsito é um dos fatores que mais provocam irritação na vida moderna. Uma pesquisa comprovou que o estado de espírito do condutor influencia sim no risco de acidentes. Portanto, é fundamental manter a calma ao volante, como mostra a repórter Lorena Mendonça. Engarrafamento, estresse. O dia começa agitado na capital. Quem trafega diariamente pelas ruas é obrigado a ter paciência, viu? O trânsito é muito pesado. É muito pesado, o pessoal hoje não tá, todo mundo egoísta hoje, não dá preferência nem nada. O trânsito a gente tem que colocar como normal de cada dia nosso, né? Por exemplo, o ônibus ali virou na nossa frente ali, a gente tem que procurar a não estressar com isso, porque se a gente estressar, a gente perde a paciência, a gente, né? É meio complicado. Esse trânsito aqui é difícil demais aqui, nossa senhora. Tem que ter muita paciência aqui nesse trânsito de Belo Horizonte aqui, viu? A gente fica impaciente, né, que o trânsito não flui, entendeu? É muito tumulto. Os motoristas não têm paciência nenhuma, né, com ninguém, nem com o pedestre, nem com seu colega de trânsito. Então é muito difícil mesmo. Sabia que 90% dos acidentes de trânsito têm alguma ligação com o comportamento dos motoristas? É o que concluiu uma pesquisa do Instituto de Transportes da Virgínia, nos Estados Unidos. De cada 500 viagens monitoradas pelos pesquisadores, em uma o motorista estava triste, emocionado ou com raiva. Segundo o estudo, a condição emocional pode aumentar em 10% a chance dos motoristas se envolverem em acidentes. As pessoas que estavam teclando no celular, elas tinham 12% a mais de possibilidade. Aquelas que estavam com aumento de velocidade, além do permitido, se envolviam em acidente com possibilidade de 13% a mais. E aquelas que estavam ou tinham ingerido álcool ou algum tipo de droga, aumentava em 35% as suas chances de envolver no acidente de trânsito. Para a especialista, há como reverter esse cenário. Algumas empresas, inclusive, já se preocupam com a saúde emocional dos motoristas. Nós já estamos vendo algumas empresas, principalmente de grande porte, que lidam com cargas que são caras, esse cuidado. Então elas têm uma linha direta com a família. Então a família pode fazer contato e relatar como foi a semana ou o dia daquele motorista, dando dicas se a pessoa ela deveria ou não, ela está em condição ou não de, por exemplo, pegar uma viagem.
A tecnologia também pode ajudar na redução de acidentes. Os carros mais modernos já possuem controle automático de velocidade e distância, função de detecção de fadiga, que alerta o condutor quando é identificada perda de concentração, assistente de estacionamento e até um sistema capaz de identificar colisões iminentes e, assim, ajuda a prevenir colisões. Já alguns caminhões, já um sistema alguns fora de estrada, utilizam o sistema do bafômetro, que enquanto a pessoa, o motorista, não soprar e não reconhecer que está zero de álcool, ele não autoriza a ignição do carro. Isso também já é um avanço muito legal. A Priscila chegou a largar o carro no meio da rua por medo do trânsito. Foi até na subida ali da Afonso Pena com contorno, e aí o trânsito começou a andar, o carro não andava, aí eu comecei a chorar e o carro de trás teve, a pessoa que era do lado do motorista, o passageiro, desceu e falou, você quer ajuda e tal, aí eu entreguei meu carro para ela, ele me ajudou, subiu. Já chorei, já tive que parar o carro para chorar mesmo, assim, de ansiedade no trânsito. Depois de muita terapia, hoje ela superou o trauma. Como a Priscila é psicóloga, ela também ajuda quem tem pânico de estar no trânsito. Tem que trabalhar o controle, autoestima, centramento, segurança, porque é muito fácil, né? Você se envolver ali numa briga, né? Às vezes uma pessoa te fecha, às vezes você já está num estado mais alterado e aquilo ali pode acabar com o seu dia. Um projeto que existe há 4 anos oferece aulas de circo para a comunidade de Uberlândia. O curso é voltado para pessoas que não têm acesso a essa cultura e desejam mergulhar no mundo circense. Na lira, este tipo de arco, no trapézio fixo ou na queda livre, tudo é feito com formas e leveza que encantam. As aulas são desenvolvidas com ou sem a ajuda de aparelhos. João é um dos criadores da escola de circo. O interesse pelas apresentações circenses surgiram quando ele ainda era criança. O circo sempre fez parte da minha infância. Então, como minha família em si morava próximo ao terreno onde o circo vinha na cidade, então o relacionamento foi aumentando, foi ampliando. Então, vez ou outra levava um, outro, às vezes levava a molecada toda lá para casa. A gente acabava dividindo, essa é a palavra certa, a gente acabava dividindo a casa com eles e também era recíproco, eles também dividiam a casa dele, que era o circo em si, comigo. Então esse relacionamento foi aumentando, foi melhorando, foi tornando mais íntimo, até que depois de um certo tempo a gente começou a aderir um pouco, fazer mais conhecimento, ter um pouco mais de experiência na área, querer aprender algumas técnicas que antes eu não sabia. E através desse tempo a paixão foi aumentando, o amor foi aumentando e hoje estamos aí, vivendo dessa arte. João então decidiu, juntamente com a mulher dele, criar uma escola para aulas de circo. Isso sempre foi um sonho nosso, meio da minha esposa, mesmo antes da gente casar, foi partir de um desejo de difundir um pouco mais dessa arte, levar outras pessoas a conhecerem essa arte e daí então a gente sentou e começou a bolar algumas estratégicas e saiu o Projeto Guni. A parte social sempre foi fundamental para nós, porque a gente vê que a arte em si, o circo em si, ele abraça, ele levanta e põe no colo e cuida. O nome do projeto remete à geração de uma nova identidade e ao poder da arte de transformar. É o que acontece aqui. O objetivo é atender crianças e adolescentes e adultos também, que não possam pagar ou investir numa arte, mas que tenham vontade de fazer parte, né? De ser artistas circenses, talvez tenha esse sonho, essa vontade. Ana está no curso de circo há 1 ano e meio. Eu comecei aqui por causa que eu estava vendo mais postagens no Facebook, que eu também vi algumas postagens que eles saíram do Brasil e eu achei muito interessante. E aí eu falei com minha mãe que eu queria fazer e eles abriram uma turma na quarta e esse horário eu podia fazer. Então eu vim e aí eu até cheguei aqui, eu estava sozinha. E aí depois começaram a chegar outras pessoas que eu conhecia e eu fiquei muito assustada. E aí depois eu até fazia vôlei na época e eu tive que sair para vir para cá. Depois eu comecei a ginástica olímpica, mas nada eu gostei. E aí quando eu vim para cá eu tô aqui já faz 1 ano e meio e eu tô gostando muito das aulas porque eu gosto de fazer. É um prazer que eu tenho de vir aqui toda segunda. Além da escola de circo, o casal também desenvolveu uma escola de palhaços. A escola de palhaços é um outro tipo de atendimento. Nós formamos doutores palhaços para visitação hospitalar através da ótica do palhaço. Então, qualquer pessoa que tem interesse pode fazer o nosso curso, que seria o pré-requisito para entrar na trupe, né,
de voluntários, e essa trupe de voluntários, ela, depois de treinada, anda com a gente nos hospitais ainda com um tempo de estágio, assim, né? Então, tudo muito certinho, muito responsável. As aulas das duas categorias são direcionadas para alunos de variadas idades. Tendo acima de 7 anos, qualquer um é bem-vindo, até 100 anos se quiser vir. Logo que ficou sabendo do projeto, Bruna se inscreveu. Eu já tinha interesse na arte do palhaço, já era algo que me chamava atenção. E aí eu vim para Uberlândia e fui pesquisar ONGs que trabalhavam com palhaço. E aí eu achei o Projeto Guni, já fiz o primeiro curso e me apaixonei ainda mais por essa arte. Ela reforça que a experiência tem sido de grande valor na vida dela e dos que a cercam. O palhaço não tem como ele mudar só uma área da sua vida, ele muda o geral. Você começa a se conhecer mais, você tem mais facilidade de falar em público, e você ainda consegue entender mais, colocar-se no próximo, a questão da empatia, né? Você consegue se colocar no lugar do outro. E como eu faço enfermagem, é algo que encaixou totalmente, porque eu começo a ver essa ótica, o paciente de uma outra forma, como acompanhante também. A intenção é ampliar o trabalho e, em breve, a escola deverá ter uma unidade na África. Então, a ideia é montar a mesma escola que existe no Brasil em Moçambique, na África. Nós vamos estar lá em parceria com um orfanato que chama Centro Arco-Íris Machava. É uma cidade próxima à capital de Moçambique. Em Moçambique não existe circo, nós vamos ser a primeira escola de circo do país. Então, nós ficamos lá um mês e a gente fez um experimento, assim, vamos dizer, para ver como que o pessoal ia receber, e foi maravilhoso, assim. Eles ficaram apaixonados, a gente deu aula para os órfãos, levou eles para apresentarem. E, inclusive, eles têm muita habilidade física, muita habilidade motora, pegam muito rápido. Então, assim, talvez um trabalho que demoraria de 5 a 8 meses aqui no Brasil, nós fizemos em 20 dias lá. E em 20 dias nós já estávamos apresentando com eles. Então, assim, a gente quer voltar agora, a gente está só buscando os patrocínios, né, para poder ficar lá e implantar a mesma escola lá. Então vai ter outras pessoas que vão continuar a Escola Brasil e nós, como fundadores, vamos para a África para fundar lá também, em Moçambique, na mesma escola. E para quem gosta de arte, a Galeria Virmontes está com 2 novas exposições. Os trabalhos são de artistas locais e de outras cidades. Quando as linhas se unem, formam belas imagens e as cores deixam os desenhos ainda mais atrativos. A exposição Desenho como Meio é da artista visual Suzy Vilas Boas. Tem um tempo que eu trabalho com artes, né? Foi meio que intuitivo isso, eu conheci a arte através da arte-terapia, né? Então lá o que me chamou a atenção foi a cor, na verdade a expressão em si do ser humano, né? Então a partir desse momento eu comecei a trabalhar nisso. Eu trabalhava em banco, não tinha muito tempo, então eu acordava tipo 4 horas da manhã para fazer o que eu gostava, né? E aí agora aposentada eu estou me dedicando ao que eu mais gosto de fazer. Na entrada da Galeria Virmontes, a parede branca virou um mural com o desenho de Suzy. E de onde vem a inspiração? Ela conta que o desenho nasce da intuição. Como é um trabalho intuitivo que vem de dentro, né, uma expansão praticamente assim do que eu sinto, né, que é um trabalho de linhas, né, e através das linhas eu uno as cores, luz, sombra. Então a partir do momento que as linhas se encontram, elas vão formando imagens, né, e a partir daquilo que eu vejo que está se formando, eu começo a trabalhar em cima disso. Além da exposição individual Desenho como Meio, na Galeria Virmontes, tem uma outra exposição de 10 artistas, com o nome Através. Nós temos trabalhos na linguagem de pintura, fotografia, desenho e bordado. Então, os elementos recorrentes são, geralmente, a linha, a natureza e o corpo, às vezes, pela ausência do corpo. Então, a gente pode perceber que existe um cruzamento, apesar de serem linguagens distintas, existe aí uma aproximação por esse elemento-chave, que no caso é a linha. Nas exposições, os visitantes podem conhecer desenhos com giz pastel, pinturas, fotografias, bordado e muito mais. É uma exposição que tem uma dinâmica de cruzamento de linguagens, mas sem perder a distinção também entre essas categorias. A Galeria Virmontes fica no bairro Tabajaras. As exposições Desenho como Meio e Através podem ser visitadas até sexta-feira, dia 18 de novembro. Entrada franca, as escolas e
outros cursos, podem se inscrever para uma visita monitorada, né? E o convite fica aberto aí a toda a população para poder conhecer e prestigiar os artistas da nossa cidade. Gostou? Para agendar uma visita orientada é só ligar no telefone 991576708. O TV Notícias termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook. E se você quiser dar dicas ou sugestões, o nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma boa noite e até a próxima.